Sejam então todos aí muito bem-vindos, para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir novamente. Dentro do nosso grupo de organização, a gente pensou em fazer essa aula para a gente falar um pouquinho mais sobre os 9 raios, os 9 tipos, como cada um deles funcionam, principalmente trazendo essa ideia de quem é cada tipo na personalidade. E depois de um certo caminho de desenvolvimento, quando a gente se dedica a essa alquimia interna, quem que aquele tipo pode se tornar. Então, eu e a Mi, a gente decidiu, né, se organizar para fazer uma aula simples, até porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui já tem um conhecimento, ainda que prévio ou básico, sobre o enneagrama, mas como a gente vai ter na nossa imersão alguns momentos para trabalhar o enneagrama, a gente sentiu que seria bem importante a gente alinhar esse conhecimento, ainda que básico, principalmente para aquelas pessoas que não se aprofundaram tanto nos tipos, né? Então, passar para mim também, para ela fazer essa introdução, depois a gente dá sequência. Legal, muito boa noite, pessoal. A gente está aqui num grupo muito especial, né, de pessoas que estão indo para o Egito, para um lugar onde a gente tem aí a origem do Enneagrama. E como ali estava falando, o nosso objetivo aqui é tanto de trazer um conhecimento básico, mais profundo. A gente vai trazer aquilo que é essencial para a gente focar em cada um dos pontos. A gente sabe que a teoria do Enneagrama daria um mês de aula. Mas o que a gente quer trazer para vocês aqui é assim, qual que é o ponto de atenção, o foco que a gente vai ter na nossa viagem, no trabalho que a gente vai fazer na nossa viagem. Então, a gente convida vocês, né, para ouvir, não só com a mente, mas também com o coração aberto e trazer para a experiência de vocês, já ir sentindo a energia que se abre quando a gente fala de cada ponto, de cada estrutura, né? Porque aqui a gente já está de alguma forma preparando não só o campo mental, mas o campo coletivo, né, para os trabalhos que a gente vai fazer lá. Boa. Uma das coisas que a gente tem conversado desde quando a gente iniciou a organização dessa expedição é que muitos de nós, a gente quer fazer essa viagem com esse intuito da gente integrar aspectos nossos, aspectos do nosso tipo, no decorrer de toda essa viagem. Então, seria muito legal se a gente fosse com essa intenção. E uma vez que a gente vai estar fazendo esse trabalho lá com os 9 tipos, é importante você refletir aquilo que você deseja ou aquilo que você reconhece que é teu momento dentro do desenvolvimento do seu tipo que você precisa integrar. Se é a sua paixão, que é o seu vício emocional, se é a sua fixação, se você ainda vê ainda muito o seu mecanismo de defesa atuando. E aqui a gente vai estar falando um pouquinho desse mapa da psique, né? Quem que é o tipo em baixo nível de consciência, ainda identificado com o modelo de personalidade, e a gente vai falar desse caminho de desenvolvimento, né? Quem que é essa mesma frequência, esse mesmo raio com o nível de consciência mais elevado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Antes da gente iniciar, falando sobre cada um dos tipos do mapa da psique, a gente vai falar sobre as 3 tríades centrais, para a gente também entender que nessa subdivisão, né, dessas 3 tríades, a gente vai ver algumas coisas que estão alinhadas entre os 3 tipos, e é importante a gente falar isso, porque aqui a gente começa a compreender o porquê que tem pessoas que são mais práticas, o porquê que tem pessoas que são mais emocionais e o porquê que tem pessoas que são mais mentais. E quais são as buscas, quais são os desejos e quais são os caminhos para que essas pessoas possam se desenvolver. Lembrando, pessoal, que ao vir para essa existência, né, a gente se fixa ali em um desses pontos e a gente privilegia um dos centros de inteligência. Então, eu, por exemplo, como tipo 4, ao vir para essa existência, eu me fixo no ponto 4 e privilegio os processos do meu centro emocional. Então, em muitos momentos que eu deveria ali estar ativando o meu centro mental, ou principalmente o meu centro físico, que é algo muito importante para um tipo 4 se desenvolver, eu continuo num padrão inconsciente de privilegiar os processos emocionais.
E assim a gente vai ver que cada um dos tipos ele vai ter uma tendência a privilegiar um dos centros de inteligência. E quando a gente remonta e volta, né, para George Gurdjieff, que falou muito sobre a integração do quarto caminho, que é eu não olhar só para a mente, ou só para o coração, ou só para o corpo, mas sim aprender a integrar esses três centros de inteligência a serviço da expressão do meu raio, da minha essência. Então a gente começa a compreender que por mais que eu vim como quatro, a Mi como nove, né, a Wanda como nove, a Ana ali como dois, ok, a gente tem uma missão, existe um porquê da gente vir e se fixar nesse ponto, mas o nosso grande propósito é que a gente possa também integrar os outros centros de inteligência para que a gente possa manifestar o nosso melhor, né? Sobre isso, Mi, você quer integrar mais alguma coisinha? Eu quero complementar, eu acho muito legal isso que você trouxe, Lid, de que a gente privilegia um dos centros de inteligência com base no nosso tipo. E aí fica uma pergunta do porquê, por que que a gente faz isso? E para além da referência de Gurdjieff, que nos fala do enneagrama de processos, da perspectiva do, né, do homem tendo esses três centros de inteligência, a teoria da psicologia moderna, que foi sistematizada pela Beatriz Chestnut, com base em todas as teorias de desenvolvimento da infância, mostram que nós, todos seres humanos, nós temos três necessidades básicas quando a gente está se desenvolvendo, que é a necessidade por autonomia, por segurança e por amor ou conexão. E aí, cada tríade, de alguma forma, tem uma predileção, tem uma sensibilidade maior a essas necessidades que foram ou não atendidas durante a infância. Então, o que acontece, né? A gente fala que dentro de cada tríade, os três tipos têm muito mais em comum do que de diferenças, mesmo que no comportamento externo sejam muito opostos muitas vezes. Por isso, a gente quis trazer também essa teoria das tríades com base no centro de inteligência, para que a gente tenha um agrupamento, né, de características que nos ajude a ver também a nossa semelhança e não só as diferenças entre os 9 pontos. Tá? Então a gente precisa compreender, como ali trouxe o lado da espiritualidade, pela referência do Gurdjieff, tem também toda uma teoria psicológica que embasa o porquê da gente privilegiar um desses três centros, as necessidades e as emoções e os temas centrais associados a cada um deles. Perfeito. Eu vou compartilhar a tela, pessoal. Se em algum momento vocês tiverem alguma pergunta, é só vocês ativarem a mãozinha levantada, ou alguém que quiser compartilhar também algum conhecimento ou agregar, vão ser super bem-vindos também. Ou podem usar o chat também para comentários e perguntas que a gente vai comentando aqui. Muito bem. Então, aqui para a gente iniciar, a gente tem aí essa imagem mostrando de fato como é essa subdivisão. E interessante isso que a Mi trouxe, porque aqui, Mi, quando eu compartilho a tela, aparece só Tem o umas. que está aparecendo aí para Aqui ti? para mim está aparecendo uma tela cinza, Cinza. uns recortes cinzas que viu? Deixa eu te mandar no WhatsApp. Será que talvez não seria melhor apresentar o PDF? Aí, agora, talvez pode ser demorando um pouco no carregamento, que agora apareceu aqui as três tríades. Não, agora eu acho que está certinho, porque agora está Vai sim. aparecendo a galeriazinha aqui e a gente fixado. Muito bem. Então, aquilo que a Mi trouxe, né, dentro dessa visão psicológica, a gente compreende que essa necessidade básica relacionada aos emocionais, os mentais e os instintivos se aplicam aqui. E a gente vai começar a falar de cada uma dessas tríades antes da gente entrar nos tipos. Como a Mi é uma tipo 9, faz parte da tríade dos instintivos, então eu vou convidar ela a partilhar sobre a tríade dos instintivos. Depois eu falo dos emocionais. Legal. Então, quando a gente olha para esses tipos instintivos, né, o tipo 8, o tipo 9, e o tipo um, eles estão muito baseados no corpo, nas ações, né? Por isso que a gente fala do instinto, que é algo relacionado a essa parte material.
E por mais que a gente vê muitas vezes o tipo 8 como sendo mais controlador e focar na justiça, ou o tipo 1 como fazendo certo e errado, esses temas de controle e justiça são centrais para todos os tipos instintivos. Todos eles querem de alguma forma controlar a realidade, ter noção de que eles têm, estão, né, no controle daquilo que vai acontecer, nos fatos e como a vida vai se desenrolar. E existe uma emoção primária associada a esse centro, que é a emoção da raiva. A raiva é a emoção que coloca limite entre eu e o outro, é a emoção que nos faz entender quando existe alguma invasão, quando existe algo errado, algo que não é justo. É a emoção que nos ajuda também a conquistar, a afirmar a nossa posição no mundo. E uma emoção que está muito associada a essa estrutura corporal. A necessidade básica, que lá na infância era uma necessidade que ou não foi atendida, ou foi suprimida, ou os tipos instintivos tiveram algum problema com relação a essa necessidade, é a necessidade de autonomia. Então, quando a gente nasce, nós somos um bebezinho, a gente é conectado à nossa mãe e a gente depende daquele outro ser. À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai se tornando um ser separado. E a gente precisa ter essa noção de que eu sou um indivíduo separado de outra pessoa e de que eu consigo agir por mim mesmo e não sob o controle sobre aquilo que uma outra pessoa vai decidir por mim. Então, essa é uma necessidade né, essa necessidade de autonomia fica no foco, no centro da atenção dos tipos instintivos até a vida adulta. Tem a necessidade de conexão, mas eu preciso saber que eu, né, consigo andar sozinho. O elemento associado aos tipos instintivos é a terra. Como a gente está falando da matéria, a gente está falando do corpo, a gente está falando de ação, esse elemento representa simbolicamente os tipos instintivos. E, como a gente diz, que a mente, ela, né, ela consegue imaginar cenários futuros, o coração consegue sentir coisas que aconteceram em vários tempos, mas o corpo é a única parte do nosso sistema que sempre está no momento presente. Então, os instintivos tendem a focar, inclusive, excessivamente no presente, no agora, naquilo que deve ser feito. Ou seja, a sua expressão está muito associada a ações, passo a passo, tarefa, coisas práticas e a expressão do corpo, não tanto os sentimentos, as emoções ou até mesmo planejamentos e ideias. Aqui nesse ponto, a gente fala do corpo, gente, como se fosse uma inteligência instintiva, meio que animal mesmo. Então, a gente percebe que os tipos 8, 9 e 1, eles têm essa inteligência instintiva. Sabe aquela coisa de sentir pelo O faro, quando a cheiro. pessoa está mentindo? Né? O Urânio, ele usa uma analogia interessante, que ele fala de uma filha dele, que eu acho que é tipo 8, Uhum. que é como se ela tivesse um termômetro na barriga. E esse termômetro ele vai medindo, né, o quanto ela está sentindo ali de desconforto ou de percepção sobre as pessoas e as relações. Então, eu acho isso muito interessante, porque independentemente se somos ou não instintivos, claro que para quem é instintivo é explorar essa forma de se relacionar com o mundo e com o próprio corpo, mas para a gente que é emocional e mental, a gente precisa também aprender a ativar essa inteligência física, aprender a se conectar mais com os sentidos, com essa parte nossa mais animal. Isso é fundamental. Vou passar aqui para a tríade dos emocionais. O tema central aqui, a gente vê que já muda completamente de figura, né? Diferente dos instintivos, o tema central é a autoimagem, é como sou vista. Então, tanto 2, 3 e 4 montam personagens para que eu receba muitas vezes a atenção do outro para que eu me sinta valorizado. Então, talvez de todos os 9 tipos, os tipos emocionais, eles têm essa necessidade de criar a própria identidade muito pautado a partir daquilo que o outro devolve para ele como um espelho. Então, é interessante a gente avaliar isso, porque eu, a minha vida inteira, antes de me perceber como uma tipo emocional, tudo que eu fazia, porque eu sempre fui muito realizadora, eu sempre pedia feedback, porque eu precisava de uma validação. Eu precisava muito me enxergar através do olhar do outro. Talvez os outros tipos não tenham tanto essa necessidade, apesar de que todos nós crescemos muito a partir do olhar do outro. Mas talvez para os tipos 2, 3 e 4, essa necessidade seja ainda mais necessária. E aqui as relações, né? A gente está falando de tipos emocionais que buscam conexões,
e as relações trazem esse viés das conexões, das trocas. Então, 2, 3 e 4, eles estão mais conectados e tendo as relações também como tema central da vida. Emoção primária é a tristeza. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, a gente traz aqui o elemento da água, né? E aqui a gente fala das mágoas. O que que são as mágoas? São as más águas. Então é muito comum que 2, 3 e 4 tenham que lidar com essas mágoas, com esse excesso de água, com esse excesso de, de energia nesse centro emocional. Então são pessoas que podem ter que lidar no decorrer da vida com essas águas mais turbulentas, com essas águas que ficam ressentidas, até porque o tempo é mais o passado. Então, enquanto os tipos instintivos estão lá mais focados no aqui, no agora, na busca pela autonomia, já os tipos emocionais são pessoas que se prendem muito ao passado. E quando a gente faz um estudo mais apurado sobre as predisposições psicopatológicas, aqui nessa tríade específica, a gente vê muitas pessoas presas ao passado, em processos de melancolia, em processos de depressão, diferentemente, por exemplo, dos tipos mentais que a gente já vê uma predisposição psicopatológica mais para doenças do futuro, como a ansiedade, que é o que a gente vai ver na tríade dos mentais, porque vive muito no futuro. A necessidade básica, que é o amor, tudo que 2, 3 e 4 que é afeto, porque o afeto gera esse sentimento de conexão. E a expressão aqui são os sentimentos e as emoções. Então, enquanto os tipos instintivos, eles entram já com essa presença física, né, de sentir a vida com o corpo, quando um tipo físico chega no ambiente, a gente já sente a presença dele através dessa sensação e percepção física. Já os tipos emocionais, a expressão é mais o olhar, a conexão, o sentimento. É assim que a gente busca se comunicar uns com os outros. Quer acrescentar alguma coisa, Mi, sobre os Perfeito. emocionais? Talvez para quem já conhece o Enneagrama, eu queria falar um pouco dessa emoção primária, né? Que algumas escolas, algumas teorias trazem a vergonha como uma emoção primária para os centros emocionais. Mas nessa linha que a gente entende as emoções primárias como sendo as emoções básicas do ser humano, raiva, tristeza, medo e alegria, a gente traz a tristeza porque ela é a emoção que nos fala se a gente está próximo ou está longe daquilo que a gente quer se conectar. Então, a tristeza é como se fosse esse termômetro, né? Como a filha Durante tem o termômetro na barriga, se a gente fosse colocar um termômetro no coração, se eu sinto amor, a proximidade, a conexão, existe alegria, mas se existe a desconexão, a tristeza é a emoção que sinaliza isso. Então, por isso que mesmo os tipos emocionais que não sentem tristeza ou não se conectam com essa emoção, ela está sempre de alguma forma determinando essa busca pela conexão que às vezes está presente, às vezes está ausente. Perfeito. E na tríade dos tipos mentais, então, se a gente vem, né, de uma tríade instintiva, em que os instintivos estão muito presentes no corpo, precisam de autonomia e essa sensação de que são um ser isolado, e os tipos emocionais estão buscando a conexão, ou seja, eu sou um ser isolado, mas eu preciso me relacionar com outros, preciso me ligar aos outros. Já no campo dos mentais, é como se eles precisassem de enxergar a realidade. Tenho eu em relação ao outro, mas tem eu no mundo. E aí, quando a gente vai para esse lugar, né, a mente é aquele lugar que precisa enxergar, ver a realidade, saber o que está acontecendo para eu ter previsibilidade. Então, os tipos mentais, eles têm como tema central esse olhar para onde eu estou pisando, para onde eu vou, o que está acontecendo, será que eu tenho uma compreensão adequada? E tudo isso para suprir a necessidade básica de segurança, de preservação da vida, de preservação da integridade, né? De conhecer exatamente o que vem pela frente para poder se precaver. E aí a emoção primária associada a esse centro de inteligência e a essa tríade é a emoção do medo. O medo é essa emoção universal, né, humana, e que nos conecta com esse estado de alerta, que nos faz olhar para o ambiente para prever se existe algo para a gente poder se antever e poder reagir.
né? Então, esse medo, que é uma emoção também para todos os primária para todos os seres humanos, para os tipos mentais, ela está mais ativa, né? É uma emoção que de alguma forma domina a experiência deles. E aí, como a gente está falando de mente, de ideias, de compreensão, a gente fala também do elemento ar, desse elemento que nos conecta com o todo, né? Com o inconsciente coletivo, com as informações. A gente usa aí essa analogia, né? De que as informações estão na nuvem. Quando a gente usa a internet, coloca os nossos arquivos nesse lugar imaginário. Então, a nuvem, o ar, esse espaço é muitas vezes onde os mentais acabam se expressando. E a expressão deles vem muito mais então pelos pensamentos, pelas ideias. É como se conhecer a realidade bastasse. Experienciar a realidade através da mente já fosse o suficiente, porque isso dá para eles muito mais a sensação de segurança do que se eles estivessem, por exemplo, navegando nas águas emocionais que geram uma sensação de descontrole, ou se eles estivessem com autonomia, mas se sentindo sozinhos, sem direção. Né? Então, por isso que, como a Ali falou, eles estão sempre com o tempo muito no futuro, a mente muito olhando para o futuro. E a ansiedade vem muito desse lugar, é o medo conectado ao não saber, conectado à sensação de falta de segurança que gera toda essa questão, né? Mas ao mesmo tempo tem também a beleza de criação, de trazer esse olhar de que o mundo pode ser diferente do que simplesmente aquilo que já existe. Boa. Eu acho que a grande reflexão aqui, gente, sobre essas três tríades é a gente entender o quanto a gente de fato privilegia o nosso centro de inteligência ali dominante e o quanto, uma vez que a gente se propõe a passar por esse processo de transformação, o quanto a gente precisa também olhar para os outros centros e ativar essas outras inteligências para a gente se tornar esse ser completo. Porque a gente vai falar um pouquinho agora dos tipos em essência, quando se desenvolve, isso acontece quando existe uma integração desse centro de inteligência. Até porque quando a gente vai ver os caminhos de flechas, de asas, é, dentro daquilo que eu ensino para os meus alunos, a gente entende que tem um centro de inteligência que fica subutilizado e a gente entende que esse centro é aquele que a gente precisa ir. Como, por exemplo, eu falei para vocês o 4 muitas vezes, né, tem o emocional ali, que é o dominante, que muitas vezes sequestra o mental e fica como centro subutilizado o corpo. Então, todo o 4 é muito importante ele ir para esse centro físico. E eu vejo que foi o que fez toda a diferença no meu caminho de desenvolvimento. E essa dinâmica acontece para outros tipos também. Apesar de que eu sei que existem outras escolas também que usam outras abordagens que não é por aí, mas dentro daquilo que eu compreendo faz bastante sentido. Então, acho que disso fica essa reflexão. Até quando eu, como emocional, vou ficar só priorizando o meu centro emocional e não vou ali desenvolver o meu centro prático, indo para atividade física, o meu centro mental, praticando desenvolvimento de consciência, o estudo, pensamento crítico e elaborado. Então, fica esse convite aí para todos vocês, para a gente olhar para esses nossos centros de inteligência. Até aqui, gente, alguma pergunta, alguma partilha, algo que vocês querem compartilhar ou perguntar? Tudo certo? Muito Tudo bem. certo. Então tá. Então vamos entrar aqui nas tríades dos instintivos. A gente colocou algumas imagens aqui ilustrativas, né? Essa primeira aqui eu trouxe para o tipo 8, mais na personalidade, o tipo 9 também, e aqui o tipo 1, só para ilustração mesmo. Não sei a Mi, né, mas tipo, eu já trabalho há 8 anos com Enneagrama e eu fico querendo trabalhar muito os aspectos mais luminosos, né? Então, por mim, eu teria trazido imagens arquetípicas mais da essência, né? Mas muitas vezes a gente às vezes precisa trabalhar com essas imagens que simbolizam mais os arquétipos dos tipos no nível de consciência ainda mais inicial, né? Mais primitivo, para que as pessoas possam se identificar mais. Então, aqui iniciando com o tipo 8, não sei se todos vocês já conhecem o mapa da psique, mas o mapa da psique traz para a gente um panorama de como funciona a psique do indivíduo que tem o tipo de personalidade. Algumas outras linhas da psicologia também vão trabalhar com a ideia do mapa da psique. Por exemplo, eu sei que Carl Jung traz também um mapa da psique
que ele explica como funciona o processo de individuação, e o enneagrama também, né? Então, a ideia para a gente compreender é que ao vir, né, para essa existência, existe aqui um processo de queda de consciência. Por isso que eu coloquei aqui essa. Deixa eu só ver se eu consigo pôr aqui. Essa setinha para baixo. Então, é como se a gente vem para essa existência e existe aqui uma espiral, né? A gente cai o nosso nível de consciência. A gente se esquece de quem a gente é. E nesse momento onde a gente se esquece, da nossa verdadeira essência, a gente cria um medo absurdo e aí a gente cria essa necessidade inconsciente de criar uma persona, né, uma máscara. Então, a personalidade, a máscara que a gente cria, traz para a gente a ideia dessa consciência diminuída, ou seja, eu ainda não me lembro, não me recordo de quem eu sou em essência, na minha consciência desperta. E no caso aqui, falando de todos os tipos, a gente, em baixo nível de consciência, a gente vai ter a nossa paixão, que é o que a gente chama de vício emocional, e a gente vai ter a nossa fixação, que é o que a gente chama de vício mental. E muitas vezes o que alicerça o vício mental e o vício emocional como combustível é o nosso mecanismo de defesa. E além do nosso vício mental, vício emocional e o mecanismo de defesa, aqui nessa simbolização aqui da personalidade, tem também os nossos instintos distorcidos. Então, a ideia de que a gente tem um instinto dominante, um intermediário e um reprimido. Lembrando que essa questão dos instintos são pulsões muito fortes em nós. Então, muitas vezes a gente fica querendo ficar aqui nesse lance de integrar a nossa paixão, a nossa fixação, afrouxar o mecanismo de defesa, sem olhar para os nossos instintos, sendo que os instintos são pulsões ainda mais animais, instintivos e fortes dentro de nós. Então, a gente precisa muito olhar para os nossos instintos também, integrar os nossos instintos. Então, no caso aqui do tipo 8, Eu posso só trazer uma fala antes de entrar no tipo 8, complementando-lhe claro, essa claro. parte geral para a gente entender o que que é esse símbolo, né? Porque essa foto aqui, uma analogia que eu gosto de trazer é como se a gente tivesse aqui, gente, estudando anatomia da psique humana. Então, para quem já viu aquelas fotos de anatomia, que a gente tem lá um sistema dos ossos, depois a gente tem aquela foto dos órgãos da pessoa, depois tem a foto, né, dos músculos. Então, se vocês sabem aquelas fotos, né, como um retrato da anatomia do corpo humano, aqui é como se a gente estivesse vendo a anatomia da psique humana, dessa parte nossa psicológica. Então, são os pedaços que sustentam a personalidade junta. E aí a gente vai falar sobre alguns desses pedaços, né? Hoje a gente, infelizmente, não vai ter tempo de falar dos instintos, que, como a Ali falou, é uma parte bem importante. Mas é só para vocês terem uma noção que esses pedaços, eles se juntam para gerar a personalidade, que é aquilo que a gente expressa, né, de forma unificada quando a gente está existindo no mundo, principalmente no nível de personalidade, mas também, né, essas características essenciais que mesmo quando a gente está na personalidade também fazem parte da nossa composição. Boa. E esses pedaços dessa anatomia psíquica, gente, é o que constitui a nossa expressão no mundo, a forma com que a gente se enxerga. Só que, na verdade, essa ideia aqui que a gente tem de quem a gente é, na verdade, é o que a gente chama de falso eu. E muitas pessoas passam a vida inteira identificada com essa anatomia psíquica aqui. E fica preso nesses padrões. Então, aqui no caso do tipo 8, para a gente começar a falar um pouquinho, a gente vai ter aqui o vício emocional da luxúria. Sempre quando eu me conecto com a paixão da luxúria, vem para mim a palavra exagero. Então, a luxúria não é só aquela ideia da luxúria pelo sexo, pelo dinheiro, não. É um padrão que o 8 utiliza emocional para se proteger. Então, pensa um coração extremamente vulnerável,
que ali na primeira infância muitos relatam experiências de abuso, de agressão, e ali eles precisam criar uma persona, uma máscara, uma forma de se protegerem desse mundo avassalador. E aí acontece a ativação desse vício emocional aí que é a luxúria, que é eu construo cascas, eu coloco várias formas de proteção no meu coração para que ele não seja violentado. E muitas vezes isso se torna excessivo. A luxúria faz com que o tipo 8 ele se torne uma pessoa muito excessiva. Então, muitas vezes ele está ali falando, se posicionando, gesticulando, e ele não percebe o tamanho e o excesso da energia que ele impregna nos seus comportamentos. Então, uma das formas do 8 começar a se desenvolver é ele ir, primeiro, colocar luz nesse excesso que ele tem e ele começar a tomar consciência dessa virtude da inocência, que é, ok, até aqui eu percorri uma vida onde eu precisei me proteger para que eu não fosse agredido novamente, tivesse meu coração violentado. Eu posso sim começar a caminhar pela vida um pouco mais com um pouco mais de inocência, com o coração um pouquinho mais disponível. Mas aí para um 8 sair desse vício emocional da luxúria e começar a manifestar a inocência, baita de um processo, onde ele precisa muitas vezes ali, aliás, necessariamente largar o controle, que é o ponto que mais faz ele ficar ali na paixão da luxúria. Então, a luxúria, que é essa proteção excessiva, né? A gente fala que o campo áurico de um tipo 8 é excessiva, né? Muito expansiva por conta da paixão, da luxúria. E a gente pode ver isso no dia a dia dele, nos excessos que ele comete no dia a dia, que vai gerar um pensamento objetificado, né? Que é a fixação. Eu concretizo aquilo que eu acredito. Ou muitas vezes outras escolas vão chamar também a fixação de vingança, que é aquele sentimento de que eu tenho aquilo que eu tenho na minha cabeça como verdade é tão real, é tão certo, não existe outra possibilidade para isso que o outro ele vai enxergar isso de uma forma ou de outra, ainda que não seja através das minhas mãos, do meu pensamento, a própria vida vai se integrar de mostrar para a pessoa que a pessoa está errada e que eu estou certo. Então, a objetificação é esse pensamento que eu concretizo e faço com que aquilo que eu acredito se torne uma verdade absoluta. E aí, para a pessoa sair dessa fixação, da objetificação, ela busca essa ideia santa da santa verdade, de que, na verdade, aquilo que eu sempre acreditei que era uma verdade para mim é uma verdade do meu pequeno eu, que existe uma verdade mais elevada que vai para muito além do meu pensamento objetificado e pequeno da minha personalidade. Só que para tudo isso acontecer, de fato, o tipo 8 ele precisa soltar isso que a gente chama do controle. E para ele soltar o controle, ele precisa afrouxar esse mecanismo aqui da negação. Ele precisa parar de negar que ele precisa de afeto, que ele precisa de carinho, que ele precisa de cuidado, e sair aqui desse comportamento excessivo e desse pensamento objetificado. Então, quando ele consegue, primeiro, colocar uma luz nesse padrão aqui da personalidade, ele já começa a afrouxar tudo isso. A paixão, a fixação, o mecanismo de defesa, já evocando aqui a virtude e a ideia santa, e abrindo mão do controle. Resumidamente, gente, é claro que dá para a gente explorar muito mais, mas eu acho que eu até passei do tempo aqui, que a gente tem que falar de 9, né, Mi? Mas esse aqui foi um pouquinho Sim. mais extenso para vocês entenderem qual que é a dinâmica, porque vocês vão ver que agora só vai mudar de fato qual que é o vício emocional, mental e o mecanismo de defesa de cada tipo. Mi, você quer Perfeito. somar alguma coisa nessa explicação aqui? Não li, perfeito. Boa. Então vamos passar aqui pro mapa do tipo 9. Legal. A gente vai fazer um bate-bola aqui, eu e a Ali. E é É, claro que a gente poderia dar uma aula inteira em cada um dos tipos, né? Então eu vou me ater, mas eu acho que você trouxe bem
a linha central aí do 9 do 8, né? Peraí, É, deixa eu só apagar as coisinhas aqui Legal. que eu. Professora, né? Professora É, tem pois é. razão. E Muito eu ainda bom. fui arrumar um notebook que tem touchscreen, que dá para eu. Maravilhoso. Aí Muito eu acho bom. que fica mais fácil de explicar. Perfeito. Agora todo mundo já sabe onde está cada parte. Quando a Boa. gente fala do tipo 9, gente, o vício emocional, que é o centro da experiência emocional, uma outra palavra que a gente usa para essa paixão é o sofrimento, a forma de sofrimento principal daquele tipo, é o que é chamado de preguiça. E a preguiça também não tem o significado coloquial que a gente entende como, ai, não quero fazer nada, quero só dormir. Não é só sobre isso. A preguiça é um desengajamento do coração para fazer aquilo que é mais importante. Então, o que acontece no tipo 9 é que com essa dor da infância, como ali trouxe para o 8, de ter se sentido injustiçado, ferido, traído, o 9 muitas vezes ele reporta que viveu num ambiente caótico, num ambiente em que muitas pessoas já tinham inúmeras demandas e que ele sentiu que a sua presença poderia incomodar, poderia causar conflito ou ser ainda pior para aquele ambiente. Então é como se ele tivesse que se calar, se fechar, diminuir as suas necessidades e ficar quietinho. Então a preguiça é esse desligar-se da própria experiência interna, desligar-se da própria importância, né? Se colocando no papel de querer harmonizar o ambiente para que não haja essa separação, para que não haja uma perda de controle. Então, a forma de controle do 9 é eu tentando sustentar a realidade como ela está, resistindo o movimento da vida, resistindo mudanças, resistindo aquilo que deve ser feito, para muitas vezes gerar os conflitos necessários para que a verdade venha à tona, para que as relações sejam mais genuínas e autênticas. Então, a preguiça é esse vício emocional em desligar-se de si, em ignorar a própria experiência interior e a própria energia. E aí, quando a gente fala, né, da emoção superior, da virtude, do antídoto para essa paixão emocional, a gente fala de um 9 que acorda para essa força interna que ele se desligou no estado da preguiça e entra em contato com a virtude da ação certa, que é essa emoção que engaja o coração, que usa esse corpo do 9, que é um corpo instintivo, que tem a inteligência instintiva, para fazer exatamente aquilo que precisa ser feito a cada momento. Então, o 9 ganha uma velocidade, um ritmo e uma direção alinhada com a sua alma, alinhada com o propósito da sua existência, mesmo que para isso ele tenha que gerar conflito, gerar atrito, desagradar as pessoas, fazer coisas que não são tão populares, porque ele está alinhado com a sua alma e com o seu ser. Agora, o que que sustenta ele nesse estado emocional da preguiça, de desengajamento? É uma ideia mental que no Enneagrama a gente chama de indolência, que é essa ideia fixa de, né, a palavra indolência, ela remete não sentir dor. Ela remete a essa ideia de que a minha dor é menos importante. Só que para o 9 não é só a dor. É como se ele não fosse tão importante. Então ele perde o senso da sua autoimportância, do seu próprio valor e acredita que é melhor ele focar nos outros do que nele mesmo, para que ele não possa piorar a situação do mundo. Então imagina, se já tem tanto caos, tanta confusão, tanta briga, tanta separação, tanta discórdia, é melhor eu minimizar o que eu sinto, as minhas necessidades, as minhas insatisfações, para que os outros pelo menos tentem se ajustar, né? Então a indolência faz o 9 acreditar que a sua opinião não é tão importante, que o que ele faz não é tão importante, por isso ele continua desligando. Então perceba como a fixação, a ideia mental, ela alimenta, né, a paixão da virtude, ela traz a ideia que faz a virtude acontecer e vice-versa. A virtude, o desengajamento faz o 9 não conquistar aquilo que ele deseja, ele acaba, tá vendo só, reforçando aquela crença inicial que ele tinha. E para ele conseguir. Na verdade é paixão, não é virtude, né? Ah, desculpa, eu falei É errado, assim. né? A paixão, se na paixão eu não realizo aquilo que eu deveria fazer, isso retroalimenta essa fixação, essa ideia de que eu não tenho valor, de que as minhas coisas não são tão importantes, né? E aí, para a gente poder quebrar essa fixação, quebrar essa ideia, o 9 precisa reconhecer que
todas as pessoas têm valor, inclusive ele, e que a realidade de todas as pessoas é o amor. Então, é aquela ideia de que não existe ninguém que fica de fora, que todos os seres são a experiência mais pura do amor, que todos os seres são amáveis e são bondosos em sua natureza e que merecem, se a gente pode usar essa palavra, o pertencimento, né, ter a sua própria individualidade, ter a sua própria realização pessoal. Então, quando o Nove se conecta com o Santo Amor, ele se lembra de que ele também é amado, ele se lembra de que ele também é importante, não só os outros, e aí ele consegue desencadear esse ciclo vicioso de volta para a essência que faz ele agir a partir do seu coração engajado. E aí, gente, né, o mecanismo de defesa, o mecanismo psicológico que sustenta a estrutura da personalidade, que não deixa que o 9 entre em contato com essas características da essência, é o que a gente chama de narcotização. Narcos, né, vem de droga. Narcotização é como se você estivesse se drogando da sua própria existência. Ou uma outra palavra é anestesiando a própria existência. Então, o mecanismo de defesa do 9 é não sentir dor, é se anestesiar, se narcotizar, muitas vezes com tarefas rotineiras, com comida, com, né, vícios, com coisas que ele faz de forma automática para que ele possa não sentir e não entrar em contato com a sua experiência interna. Então, ele precisa quebrar essa narcotização, começar a sentir a vida, sentir o sangue pulsando, sentir as dores, os desconfortos, para daí ele entrar em contato, né, com toda essa rigidez da personalidade para ele soltar essas armaduras e acessar as características da essência. Perfeito. Bom, gente, já o tipo um vai ter aqui como vício emocional a paixão da ira. Quando eu entro em contato com a palavra ira, para mim vem um sentimento de uma raiva reprimida, né? Então, assim como em luxúria, muitas vezes o oito explode a raiva, o tipo um ele muitas vezes, na perda do controle ou no excesso ali de irritabilidade, que é uma das fixações dele, por conta do excesso de julgamento ou ressentimento, ele fica irado. E por conta desse mecanismo aqui, ó, da formação reativa, né, a formação reativa é como se fosse um anel energético que fica na região da barriga, que muitas vezes vem nos impulsos mais instintivos de prazer ou de raiva, e ele vai criando uma formação reativa, um movimento de baixo para cima que vai abafando aquele sentimento. E aí, por conta desse mecanismo de defesa, vai gerando esse vício emocional da ira, que é como se fosse essa espécie de raiva ressentida, né? A gente fala que o coração do tipo um é como se fosse aquele coração com bile, né? Quando a gente tá lá vomitando e quando não tem mais nada para sair, sai aquela bile, aquela coisa marrom. A ira é um pouco disso, esse coração meio que petrificado de bile, irritado. E aí que acaba gerando, né, muitas vezes, esse pensamento fixado de estar ressentido. Mas como assim as pessoas não fazem o que precisam ser feito? Como assim as pessoas não seguem aquilo que eu ensino ou que eu mostro que é o ideal? E aí ele fica nesse processo de ressentimento e entra num processo de julgamento. A mente se fixa em ficar julgando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que o outro deveria fazer. E ele fica, né, como a gente falou, isso aí é uma anatomia psíquica, ele fica talvez uma vida inteira nesse padrão, sentindo essa raiva internalizada, ressentida, em formato de ira, com esse pensamento fixo de que o mundo deveria ser melhor, que as coisas deveriam ser de outra forma. Aí você pega um autopreservação, fica num processo de julgamento e crítica comigo mesma, e né, o um sexual já é julgamento e crítica com o outro. Já, se for um social, já é o julgamento e crítica com o todo. Então a gente vê essa dinâmica acontecendo aí com o tipo um. E tudo aí alicerçado com esse mecanismo de defesa dessa formação reativa que, querendo ou não, é eu abafando, reprimindo, recalcando esses instintos mais animalescos, até porque eu, como tipo um faço parte da tríade prática.
Então eu entro muito em acesso com esse meu corpo mais animal, com essa minha parte mais instintiva. Então você imagina o paradoxo para o tipo um viver com esse mecanismo de defesa. Eu estou ali na tríade instintiva, só que como eu tenho que mostrar essa minha persona da perfeição, eu não posso demonstrar raiva ou demonstrar que eu não estou gostando disso ou daquilo, eu tenho que manter aquela imagem. E muitas vezes isso leva ele a adoecimento físico, a ter muita úlcera, coisas nessa região da barriga, justamente por ficar, de fato, abafando e suprimindo esses sentimentos que precisam, em algum momento, ser dado vazão para que ele alcance, aí sim, soltando esse vício emocional da ira, buscando essa serenidade de soltar essa rigidez, né? Eu vejo muito a virtude da serenidade quando o tipo um ele consegue soltar esse controle, ele consegue, de uma forma ou de outra, afrouxar esse mecanismo da formação reativa. Então, ao invés dele não dar vazão ao que vem de instinto para ele, ele começa a não, deixa eu deixar isso escapar, deixa eu botar essa raivinha para fora, ou deixa eu viver esse sentimento de prazer, de vigor que vem. Então, quando ele vai afrouxando esse mecanismo da formação reativa, ele vai se abrindo para essa serenidade. E aqui dessa fixação, ao invés de eu ficar ressentindo, julgando as pessoas e me irritando por elas não serem perfeitas, eu entendo que existe uma santa perfeição, ainda que contenha imperfeições. Então, a santa perfeição nada mais é do que uma compreensão mais elevada de que eu estou no mundo dual, eu estou num planeta que vai ter de tudo, com pessoas com baixo nível de consciência, com alto nível de consciência, e que todo essa integração de luz e sombra, de bom e mal, faz parte de uma santa perfeição, de uma perfeição divina. Então, eu, como tipo um, eu solto esse controle de ter que ser o perfeito, o certinho, e eu me abro aí para essa serenidade. E a serenidade me vem muito como um processo de aceitação. Eu aceito, eu primeiro me aceito como eu sou. Eu paro de ficar ali recalcando os meus instintos, o meu prazer, dou mais vazão para isso e eu acesso esse mental superior de que, por mais que eu fique nos meus julgamentos, existe uma perfeição por trás dessa imperfeição que a gente vê por aí. Gente, alguma dúvida aqui sobre a tríade dos instintivos? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tudo certo? Muito bem. Então, aqui a gente entra agora na tríade dos emocionais. Muito bom. Quando na tríade dos emocionais, né? E eu acho muito interessante que parece que as paixões e as fixações, elas são de alguma forma conectadas, né? Às questões do centro de inteligência. Então, quando a gente fala da ira, a gente fala da raiva, quando a gente fala da luxúria, a energia de expansão do corpo, a preguiça, a perda de energia do corpo. E quando a gente entra aqui para a tríade dos emocionais, né, as paixões ou os vícios emocionais estão muito conectados aos processos do coração, das relações. E quando a gente fala do ponto do ponto 2, né, ou do tipo 2, quando a gente está na estrutura da personalidade, a paixão, esse vício emocional, esse processo que se repete, é o que a gente chama de orgulho. E orgulho, na definição do Enneagrama, é uma sensação de inflação, né? De autoimportância, de acreditar que deveria ser mais importante do que realmente é. Então é como se o coração, em sofrimento por não se sentir amado, ele expandisse para buscar esse amor fora, através de fazer muito pelas pessoas e colocar-se muito disponível no mundo, mas esperando que esse amor retorne de alguma forma. Então é como se eu inflo meu coração para entregar para todo mundo, esperando que isso vai fazer com que as pessoas vejam a minha autoimportância. Só que isso é um processo falso, é um processo egóico, é um processo que vem a partir desse sofrimento de não se sentir amável por ser quem é, né? Então a paixão do orgulho faz a pessoa do tipo 2 entrar em dinâmicas de dar demais e não conseguir receber
na mesma medida, ou ter, né, esses ressentimentos por não receber na mesma medida. Eu falo, né, que é como se ele sentisse que ele precisa aqui na Terra ser o ajudante de Deus para ajudar todas as pessoas a sentirem amadas e conectadas, mas ele não precisa, né? Que ele de alguma forma não precisa receber. Então tem também esse ponto de se achar Mulher Maravilha, que não precisa, que não tem fraquezas, que não tem vulnerabilidades, que está ali apenas para contribuir com essas conexões com as outras pessoas, né? Então, o orgulho acaba cegando o tipo 2 das próprias fragilidades, das próprias necessidades, principalmente. Porque se eu inflo meu coração para buscar fora, para focar no que está fora, eu esqueço de olhar para dentro, eu esqueço de estar dentro de mim, né? E essa paixão do orgulho, esse coração que se expande para maior do que o tamanho que ele é, né? Faz ele focar muito nos outros, nas outras pessoas. Então, a fixação mental que sustenta de alguma forma esse processo emocional é a bajulação ou a adulação, ou seja, eu foco excessivamente no outro, eu elogio, eu faço, eu me torno aquilo que a outra pessoa que eu gostaria que eu fosse, na esperança de que ela veja esse coração gigante. Então, tudo isso, gente, é um processo de focar excessivamente no outro, mas sem perder a autorreferência porque eu estou fazendo lá na esperança, na expectativa, às vezes, muitas vezes inconsciente, de que eu também vou ser visto, de que eu vou ser apreciado, valorizado, de que eu vou receber de volta a atenção e o afeto que eu coloco para o mundo, que eu coloco para as pessoas, né? Mas a analogia que eu uso do coração, que é maior do que o peito, se a gente for fazer essa analogia de uma forma quase que física, né? Se o meu coração tá maior, eu não consigo nem enxergar quem sou eu, cadê o meu corpo, cadê as minhas necessidades, porque eu tô tão lá fora, né, que eu não me vejo. E aí, por isso, o mecanismo de defesa que sustenta essa personalidade é a repressão das necessidades. Eu não preciso, eu tô bem, eu dou conta, né? Não preciso de que os outros olhem para mim, eu preciso olhar para os outros. Então, é um paradoxo que o dois vive, porque no fundo ele reprime aquilo que ele mais quer, que é receber o afeto, o cuidado, a atenção e a necessidade. Porque ele está tão focado fora e reprimindo o que está dentro, que é como se ele não se permitisse que o amor verdadeiro chegasse. Então, para ele quebrar essa estrutura, para ele sair dessa ilusão, dessa estrutura que o torna pequeno, né? Deixa esse coração inflado, mas o torna pequeno, ele precisa acessar a virtude da humildade. E a humildade, gente, não é se colocar como pequeno, se colocar como vítima, falar, olha como eu sou humilde porque eu nem estou pedindo nada, estou aqui quietinho. Não, porque isso às vezes é uma outra face do orgulho. Às vezes o orgulho faz ele se colocar como vítima, se colocar como uma pessoa que não recebeu, que está sendo injustiçada. Isso não é humildade, né? É apenas uma outra face do orgulho. A humildade é reconhecer as próprias necessidades, as próprias emoções, as próprias falhas humanas que todos nós temos, né? Reconhecer que muitas vezes as ações que ele faz, alimentado por esse orgulho, por essa carência emocional, são prejudiciais para ele e para os outros. E ele consegue de fato se ajoelhar e muitas vezes pedir ajuda ou pedir diretamente aquilo que ele deseja, que ele necessita, sabendo que as outras pessoas podem ter a liberdade de não atendê-los. Então, o tipo 2 ele, né, ao acessar a humildade, ao voltar para dentro de si, reconhecer as suas limitações e as suas necessidades, ele também vai compreender essa ideia santa de que cada pessoa é livre para ser, fazer o que quiser e se relacionar da maneira que quiser. Então ele para de construir essas amarras com as outras pessoas, acreditando que elas precisam satisfazer as suas necessidades. Ele, com humildade, aprende a se amar, a se aceitar, a olhar para si em primeiro lugar e não tanto para o outro, e permitir que as pessoas vivam a própria vida. Então, se eu trago o meu coração de volta para o peito, se eu vejo o meu próprio tamanho, atendo às minhas necessidades, eu consigo estar nas relações de forma equilibrada, dando apenas aquilo que me é solicitado, aquilo que cabe em cada situação, recebendo aquilo que chega até mim de forma livre, sem interesse, sem expectativas e também respeitando a liberdade das outras pessoas de seguirem adiante, de não formar uma relação
sendo que isso seja, né, como se fosse um reforço de que eu não sou amado. Então, a liberdade do outro para de ser uma medida do meu próprio valor, e sim a questão de que a vida acontece, que as pessoas se relacionam, gostam, não gostam, né? Quem elas querem. E a gente não tem como ter controle sobre o que o outro pensa de mim, sobre o quanto o outro deseja estar presente comigo, ou contribuir, ou estar em uma relação comigo da forma como eu gostaria, né? Então, o caminho para o dois é de reconhecer que ele se coloca maior do que ele realmente é, mesmo quando às vezes ele fala, né, que está sendo a vítima de uma situação que não está sendo visto, porque isso vem da ideia de que ele deveria estar recebendo mais do que recebe, e ele consegue ter a justa medida do quanto ele dá e do quanto ele recebe, num coração que é humilde para conhecer o seu verdadeiro tamanho, né? E que haja a partir dessa liberdade, não expectativa de como as relações precisam acontecer. Tá? Então ele supre as próprias necessidades, olha para si primeiro e dá a liberdade das pessoas se relacionarem com ele ou não. Resumidamente, gente, a gente consegue entender com essa anatomia psíquica aqui, é que aquilo que a gente precisa integrar, muitas vezes na personalidade a gente fica buscando fora. No caso do tipo 2 ele precisa reconhecer o amor por si mesmo, dentro de si. Só que ele fica projetando isso no outro, através aí da bajulação, do orgulho, da repressão das minhas próprias necessidades. Então, o bom do caminho do autodesenvolvimento que o Enneagrama apresenta para a gente é que, por exemplo, o tipo 2 que está ali buscando o amor fora, se ele consegue prover esse amor para si mesmo e ter essa reconexão com o amor de dentro para fora, ele para de ter essa necessidade de buscar lá fora. Assim como, por exemplo, o tipo 9 que fica buscando essa paz lá fora e não entrar em conflito. Se ele encontra essa paz dentro, que é se engajar com a própria vida, buscar essa harmonia de conexão com o santo amor, ele para de querer ficar buscando isso lá fora. Então, a nossa jornada aqui com o Enneagrama nada mais é do que essa nossa busca de entender que a gente fica buscando lá fora aquilo que a gente só pode encontrar dentro. E só o Uhum, autoconhecimento, muito trabalho psicológico, muito trabalho espiritual é capaz de nos ajudar a quebrar essa ilusão de que o amor está fora, de que a paz está fora, que o meu ser único, como tipo 4 está fora. Isso tudo está dentro, num trabalho de desenvolvimento, como eu disse, psicológico e espiritual. E isso, para mim, assim, no meu ver, é muito libertador, que a gente começa a entender que não depende de nada nem de ninguém para a gente uhum, alcançar essa individuação, essa liberdade interna. Depende da gente e do quanto a gente está disponível para colocar energia, tempo, nessa nossa busca. Acredito que seja por aí. Vamos falar uhum, aqui do tipo 3. A gente vai ter aqui como paixão o auto-engano. Quando eu me conecto com o auto-engano, me traz aquele sentimento que é a capacidade que eu tenho de ser tudo, de ser todos, menos de ser quem eu sou, né? Então, o auto-engano, não sei, para mim, o 3, né, como o arquétipo da persona, da máscara, eu não sendo um 3, mas sendo um 4 com uma asa no 3, eu fico muitas vezes me conectando com isso e eu fico pensando, falei, cara, como é ardiloso esse mecanismo, né? De como assim eu não sei quem que eu sou. E já nesses 8 anos trabalhando com o Enneagrama, acompanhando alguns tipos 3, a própria Martina, que está aqui com a gente, que é uma tipo 3 maravilhosa, assim, porque eu já recebi tipo 3 que chegaram nesse processo tá, então se eu não sou quem eu acho que eu sou, quem que eu sou? E dá essa bugada interna, né? Esse vazio existencial. E eu vejo que todo 3 para se integrar e buscar essa veracidade, ele vai ter que observar e afrouxar esse mecanismo aqui da identificação com personagem de sucesso. Então, se eu passo a minha vida inteira criando personagens para eu me sentir visto e me dar uma sensação de quem eu sou, eu vou precisar desconstruir esses personagens. E eu vou ter que chegar nesse vazio para que eu possa me reconectar com a minha verdade e entender quem eu sou a partir desse vazio.
e tomar um baita de um cuidado para que a partir do momento que eu me conecto com esse vazio, eu não comece a criar um outro eu também falso, por conta da paixão do auto-engano. Então, aqui no caminho de desenvolvimento do 3 exige dele muito trabalho, mesmo pessoal, psicológico, para que ele reconheça o quanto ele está se auto-enganando, o quanto ele está se camuflando, o quanto ele está se transformando para caber naquele ambiente, para caber dentro daquela relação, buscando cada vez mais essa sua verdade, quem eu sou por trás desse personagem de sucesso. E aí, muitas vezes, essa paixão do auto-engano, de eu me auto-enganar, de muitas vezes eu não saber quem eu sou, vai gerar esse pensamento do desespero por vaidade. Então, eu fico buscando formas mentais de me manter nesse lugar do personagem de sucesso. Então, qual vai ser meu próximo projeto? Qual vai ser a minha próxima foto que eu vou postar no Instagram? Qual vai ser meu próximo título que eu vou mostrar para a sociedade para eu sustentar esse personagem de sucesso que eu acho que sou eu. Só que, na verdade, é uma ilusão, é uma mentira, né? Alguns professores usam também aí a palavra mentira para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que que é a paixão do auto-engano. Então, a partir do momento que o tipo 3 com essa sagacidade, começa a desconstruir esse mecanismo de defesa da identificação com o personagem de sucesso e verdadeiramente começar a se perguntar: isso que eu estou fazendo é porque eu verdadeiramente quero ou é porque eu quero ainda sustentar esse personagem? E aí ele começa a se abrir de fato para essa virtude da verdade. E aí a ideia santa, da santa esperança, é uma ideia santa linda, que todo tipo 3 ele tem muito aquela ideia, né, de que sem ele as coisas não acontecem. Então ele tem que estar sempre no centro da situação para as coisas fluírem, para as coisas movimentarem. Eu uso muita analogia, tipo 3 ele planta a semente e ele acelera o processo para que, né, vire logo uma árvore, e ele vai puxando essa árvore e vira aquela coisa louca. E a santa esperança é ele entender que ele não tem o controle do tempo, que ele tem que esperar o tempo certo das coisas. Então, a esperança tem a ver com isso, esperar o tempo certo das coisas. E uma outra palavra que eu gosto muito para ilustrar a ideia santa da Santa Esperança é a ideia do flow, né? Que é esperar o tempo certo das coisas, as sincronicidades. É eu sair desse aceleramento, porque para o tipo 3 muitas vezes ficar parado é perda de tempo, é perda de dinheiro, e aí eu começo a me conectar, né, com quem sou eu por trás desse tanto de personagem de sucesso que eu criei, e deixa eu me conectar com esse flow com o tempo certo das coisas. E aí a gente vê esses tipos 3 de fato se conectando com essa verdade intrínseca deles, que quando eles começam a tocar nisso, tudo que é falso para eles, eles conseguem meio que captar de longe, assim, porque eles conhecem o que é falso. E uma vez que eles se ancoram nessa verdade, nesse flow, assim como os instintivos, né, conseguem perceber ali com o faro o tipo 3 que está ancorado na verdade, e nesse flow consegue também identificar com muita facilidade e rapidez quem está sendo falso, quem está criando o personagem. E é um ponto muito específico ali do Enneagrama, o 3 que tem muito a ensinar para todos nós. Porque o 3 fala sobre o arquétipo da máscara, da persona, sobre eu abrir mão da minha verdade para que eu seja algo que é socialmente bonito ou interessante, porque o 3 é o arquétipo desse personagem de sucesso. Então, nós temos muito a aprender com os 9 tipos, mas especificamente quando a gente entra aí no caminho, nessa jornada com o Enneagrama, a gente tem muito a aprender no caminho de desenvolvimento do tipo 3. É. E se eu puder complementar rapidinho, né? Você falou da Santa Claro. Esperança, uma outra palavra que está conectada é o ato de esperar. E esperar, ele traz essa ideia de não ação, que para o 3 é tão desesperador, mas muitas vezes a não ação, o esperar, ou também que está conectado a esse vazio, o vazio é de onde tudo vem.
Ele parece uma coisa ruim e para o 3, muitas vezes no processo do 3 parece desesperador, mas quando a gente ressignifica esse lugar do vazio como sendo o lugar de onde tudo surge, é onde a gente pode de fato estar conectado com a verdade, porque dali nada vai ser criado a partir de uma mente que se engana, mas simplesmente vai ter o espaço necessário, tanto do tempo quanto da mente, da atenção, para que a verdade surja. Agora, o fato é, será que o tipo 3 está preparado para sustentar o esperar? Vazio. Para ele Uhum. sustentar o vazio e o esperar, ele precisa, mais uma vez, muito trabalho. Não, não é fácil. Para todos nós, né, sustentarmos a dor do nosso tipo, para que algo surja a partir disso, essa alquimia aconteça, né? É uma Uhum. jornada bem profunda. Desafiador, né? É, Sobrou o 4 para eu falar na nossa ordem aqui, mas eu vou é? falar pouco e vou te convidar para Tá, complementar aí pela sua experiência. Mas quando a combinado. gente olha, né, para o mapa do 4, que eu particularmente tenho um encanto muito especial por ter tantas coisas opostas ao 9 que me ensinam tanto, né? Eu acho que o 4 ele traz para a gente, como a gente fala que nós temos a aprender com todos os tipos. Eu acho que o 4 ele tem a nos ensinar essa capacidade de se conectar e de se relacionar profundamente com a dor, com o sofrimento humano, com essa miséria interna que nós vivemos, dessa carência de que falta algo fundamental. Né, para nossa existência fazer sentido. Então, o 4, dentro da personalidade, ele pega essa busca existencial de todos os seres humanos e traz isso para dentro do seu micro-universo e acredita que só ele tem algo de errado, que só ele está faltando algo, está faltando essa conexão com a existência. Então, a paixão do tipo 4, que é a inveja, essa emoção, esse sofrimento, que olha para si, sente que algo falta nele, que esse algo que falta nele existe no outro. Então, é um coração que compara a sua existência com aquilo que está lá fora e sempre, de alguma forma, mesmo que subconsciente, sente que aquilo que está dentro é inadequado, é muito diferente, é incompreendido pelas outras pessoas e, portanto, está errado, está desconectado, né, da fonte divina de criação e do amor que olha para tudo como tendo valor. Então, esse coração que se compara, que se coloca como inferior, ele gera essa fixação, essa ideia fixa de melancolia, essa ideia, né, dessa falta, desse vazio interior que nunca se preenche. Então, o 4 ele acaba, né, todos os tipos emocionais vão de alguma forma ter essa referência do passado, mas o 4 vai ter a referência da idealização do passado, de algo lá atrás que se abandonou, que se perdeu, que nunca mais vai existir. Muitas vezes essa idealização pode acontecer em algo fantasioso ou um momento do futuro que nunca chega, que nunca acontece, tudo menos aquilo que já está presente. Então, essa fixação da melancolia, da comparação, está sempre trazendo a experiência interna do 4 como sendo pior, como sendo inferior, como sendo diferente de uma forma ruim, difícil, que gera sofrimento do que aquilo que está lá fora, né? Então é um coração que sofre por conta dessa ausência, por conta dessa perda de conexão com a própria né, essa perda de conexão do seu ser com todos os outros seres e com a fonte original, como a gente vai ver lá na santa, na ideia santa. Então, gente, o 4 para sustentar esse mecanismo, né, do coração que se compara, de olhar aquilo que está fora, de não se permitir enxergar o amor dentro, ele busca se conectar com as outras pessoas a partir de uma conexão emocional distorcida por esse mecanismo de defesa que é a introjeção. Então é como se para preencher esse vazio interior ele traz para dentro as emoções e principalmente o sofrimento das outras pessoas, né? É como se nessa tentativa de sentir profundamente a conexão com aquilo que foi perdido, ele traz essas emoções e aí essas emoções se intensificam dentro dele. Então é como se existisse a partir da introjeção uma intensificação dessa experiência interna de sofrimento que quando ele está preso na personalidade ele não consegue sair, não consegue enxergar para além da sua própria subjetividade, da sua experiência interior. Então, como é que ele faz para transformar, para poder quebrar essa ilusão, como ali trouxe, né, que a nossa personalidade em todos os tipos é uma ilusão? Ele precisa
conseguir fazer com que o seu coração entre em um estado de equilíbrio, de equanimidade. É como se ele visse que ele é o céu e não as nuvens. Ele é o azul, ele é a tela que permite que todas as experiências emocionais aconteçam. Então, ele consegue acessar esse estado de neutralidade emocional que ajuda que ele tenha uma percepção mais objetiva da realidade, veja a realidade como ela é, e não com a partir das suas percepções internas, dos seus filtros emocionais. E quando ele consegue atingir esse estado de equanimidade, de equilíbrio emocional, ele se relembra. É como se ele se relembrasse dessa sua conexão com a santa origem. Com a santa origem, com esse lugar de onde todos nós viemos, com essa fonte universal de amor que nunca nos abandonou, que nunca nos desconectou e que não deixou faltar nada para ninguém na criação. Então ele se lembra de que ele é original, único, especial e que sim, ele é amado por essa divindade, né? Por essa consciência universal. E a partir dessa consciência universal, ele também consegue se conectar com as fontes de amor que existem ao seu redor, ele consegue ter relações mais satisfatórias com ele e também com as outras pessoas. Né? Então, como ali falou, para todo mundo tem muito trabalho. O 4 ele precisa de muito trabalho para conseguir navegar nessas águas internas profundas, para ele conseguir encontrar esse espaço interior de equanimidade, de espaço, de equilíbrio, para ele conseguir estar na vida, né, de uma forma mais leve, mais fluida e conectada com a sua essência, com a sua origem, com aquilo que ele já é, né, saindo um pouco da ilusão de que falta algo para ele se tornar alguém único e especial. Mas eu quero deixar ali complementar um pouco também com a percepção dela. Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que a ideia aqui da virtude da equanimidade é meio que tirar o foco do que falta, né? Porque todo tipo 4 tem essa sensação crônica de vazio existencial, de que falta alguma coisa. E que vai gerar muitas vezes essa melancolia e esse sentimento de que o outro tem aquilo que eu idealizo e que eu nunca vou ter. Então, para mim, foi muito um processo, buscando essa equanimidade, de que toda vez que vem esse sentimento de melancolia ou de comparação, eu quebrar esse padrão, agradecendo por tudo que eu já tenho, por tudo que eu conquistei, tendo um orgulho das minhas conquistas, dos meus processos de superação. Então, a equanimidade, para mim, no meu caminho de desenvolvimento, veio muito como uma conquista de mim mesmo, de sair desse processo, ainda mais que eu sou uma parte social, né, da vitimização, de ser defeituosa e começar a me admirar na minha unicidade, na minha singularidade, naquilo que eu posso entregar para o mundo, nos meus processos de entrega. E aí eu começo a me ver muito mais na abundância de ser quem eu sou e da minha entrega para o mundo, que eu acho que é muito sobre essa foto que está aí, né, da gente trazer esse plano sutil para o mundo prático, através da arte, né, no meu caso aqui, através da comunicação, do conhecimento, e sair desse sentimento de que falta e da dor e ficar pegado na dor. Então, a equanimidade me vem muito desse espaço de que eu já tenho tudo que eu preciso, né? E chegar nesse lugar de que eu tenho tudo que eu preciso, eu já tenho que estar, de uma forma ou de outra, já conectada a essa santa origem, a origem de todos nós, de que fazemos parte de um todo, e que essa abundância, ela está disponível para todos nós, inclusive para quem não se acha merecedor de ter essa santa abundância ou essa conexão com Deus, que é o caso do tipo 4. Então, acho que é um pouco por aí. Perfeito. Tudo bem, agora a gente entra aqui nas tríades mentais para a gente finalizar. Quando a gente fala do tipo 5, quando eu entro em contato com a ideia da avareza, me vem para mim a ideia de um coração que se retrai, a retração de um coração. Então, eu, como um tipo 5 na infância eu tenho um sentimento de que eu fui invadido, né? A palavra invasão, ela vem muito forte, assim, para uma pessoa tipo 5. Eu me sinto invadido, então eu retraio meu coração, eu me economizo, né? Então a gente fala daquele coração que se torna de fato pequenininho
E isso tem a ver com a avareza, né? Uma pessoa avarenta é uma pessoa que se fecha, que fica pequenininho e fica completamente desconectado dessa abundância que eu acabei de falar, um pouco do 4, né? Do lance do não apego. Então, a avareza e aquela pessoa que é tipo 5 é uma pessoa que retrai esse centro emocional, naquele sentimento de que eu não tenho muito para dar. E se eu não tenho muito para dar, eu também não tenho muito para receber, até porque eu não mereço, porque eu não entrego muito. E nisso me gera um pensamento de que, como meu coração está retraído, pequenininho e com as portas fechadas, ou seja, não dá nem para entrar nem para sair, eu gero um pensamento fixo de que eu preciso me economizar o tempo todo, economizar a minha energia, economizar o meu dinheiro. E aí vem esse padrão aqui de eu me tornar uma pessoa mesquinha. Ou seja, eu estou tão em torno de uma atmosfera de avareza, de economia, de mesquinharia, que eu não espero mais nada da vida. Então, muitos tipo 5, às vezes com um baixo nível de consciência, estão vivendo numa casa, numa casinha pequena, super clean, com aquele alimento ali na cozinha que é o necessário para eu comer na semana, com uma vida escassa mesmo, pequena. Mas por quê? Porque eu estou preso nessa mentalidade, eu tô presa nessa anatomia psíquica de que eu não mereço essa santa abundância, que eu não consigo não me apegar. Porque se eu começo a entregar demais, eu sinto que isso me esgota. Então, precisa de todo um trabalho para um tipo 5 entender que ele é o oposto do que ele acha que ele é. Que sim, existe energia dentro dele. Que quanto mais ele entrega para o mundo no não apego e se conecta com essa santa abundância, mais ele se sente vivo, mais ele se sente amado e menos ele precisa desse mecanismo de defesa aqui, que é o isolamento, que não é só físico, é emocional também. Então, assim, eu converso com muitos tipos 5 e eles me narram essa experiência de que eles queriam receber mais amor, mas de uma forma ou de outra eles trancam a porta do coração. Uma vez, num evento com a Bia e com o Urânio, não sei qual dos dois falando sobre o 5, eu acho que foi Urânio, porque ele é tipo 5, né? Ele fala que o tipo 5 na avareza é como se ele tivesse cortado as artérias, né? As portas que conectam o coração. Então você imagina um coração que fica ali sem bombear sangue, ou fica ali com as portas trancadas. Cara, é um coração morto, sozinho, solitário. Solitário na ideia da solidão negativa, não de uma solidão frutífera. Então, a avareza é sobre isso. É você se tornar muito pequeno, porque no fundo, no fundo, eu tenho uma crença de que eu também não mereço o amor, eu não mereço a abundância. Enquanto o 5 não se solta de todo esse padrão psíquico, ele fica vivendo esse padrão de economia, de mesquinharia, de isolamento, e achando que ele não consegue entregar mais para o mundo e nem receber. Então, todo o processo dele primeiro botar a luz nesse padrão e começar a se ver como alguém abundante, começar a entregar mais e ir ressignificando no cérebro dele, na cognição dele, no sistema dele, de que ele se sente vivo ao doar e não sem energia, e não drenado, e não pequeno. E mais uma vez, haja trabalho aqui para você tirar um 5 desse padrão de avareza. Sim, na minha experiência aí, nesse tempo, fazendo trabalho com 5, é como se a avareza fosse um mecanismo que os fizesse ficar presos na escassez, preso nesse coração que atrofia, que fica pequeno. É um baita de um trabalho. Como que é para Hum. você, Mi, trabalhar os tipos 5? Eu tenho uma 5 que mora aqui comigo, né? Meu relacionamento mais longo, já estamos há 4 anos, e eu acho que foi muito de compreender o tempo e o espaço, né? Eu falo que às vezes a gente, vendo de fora, acha que existe uma frieza, um distanciamento, mas quando eu comecei a compreender qual é o ponto de conexão e comecei a dar na medida certa, eu percebi que ela começou a se abrir para receber numa medida que fosse mais possível e confortável para ela, né? Uhum. Então eu vejo que assim como cada tipo a gente vai ter uma forma de ajudá-los
a se abrir para essa abundância. Eu vejo que o 5 ele precisa dessa paciência, porque não adianta você dar um banquete para uma pessoa que viveu a vida inteira faminta. Né? Sim. Então, o desenvolvimento realmente precisa ser de soltar aos poucos aquele pouquinho que ele acha que tem e conseguir abrir um pouco mais as portas para ir recebendo na medida que for possível. Perfeito, muito bem. É, tipo 6. Bom, quando a gente fala do tipo 6 é um tipo que está ali também na tríade dos mentais, então tem um foco muito grande para o futuro, e a gente falou que a emoção central dos tipos mentais é o medo, que é essa emoção que está sempre em estado de alerta. O tipo 6 está ali no core, no centro desse medo, né? O medo para o 6 é uma paixão, é um vício emocional, é uma espécie de sofrimento que está sempre presente na vida dele, que está por trás de todos os seus comportamentos enquanto ele está na personalidade. Então, para o 6, a paixão do medo, o vício emocional do medo, é acreditar que tudo que vem a partir do medo é verdade e apresenta uma ameaça. Né? Então, o 6 olha para a vida como um lugar perigoso, olha para as pessoas como uma possível ameaça, olha para si mesmo como sendo alguém que não tem capacidade de lidar com as incertezas e os intempéries da vida. Então, para o 6, esse vício emocional do medo é um coração que está sempre tremendo, uma respiração que está sempre ofegante, num estado de alerta e preparação para fugir, para correr, para congelar de desespero, e aí de onde vem muitas vezes a procrastinação, ou para enfrentar algo que ele encara como uma ameaça, né? Então, essa paixão, esse coração que está o tempo inteiro nesse estado, gera ou alimenta essa ideia, essa fixação da covardia, da dúvida, do será? Mas e se? Será que eu sou mesmo capaz? Será que eu vou conseguir? Então ele nunca consegue olhar para a vida com confiança, com certeza, com clareza. Ele tem dificuldade de dar passos em direção ao seu caminho, porque o passo sempre parece incerto e perigoso. Né? Então ele acaba perdendo também o senso da sua própria autoridade, da sua capacidade de encontrar um bom direcionamento para a sua vida. E aí duvida, questiona as outras autoridades na sua vida, as outras pessoas que poderiam estar dando para ele um senso de orientação, né? Então, para sustentar toda essa estrutura, ele recorre ao mecanismo de defesa da projeção. O que que é a projeção, né? Eu gosto de lembrar da época que ainda tem, mas é mais raro, dos retroprojetores. Tem uma luzinha lá dentro que você projeta e gera uma imagem na parede. Aquela imagem não é real, é só uma projeção, uma imagem daquilo que foi criado dentro, no caso do 6, dentro da mente. Então, o 6, quando ele está no estado emocional do medo, de estar em estado de alerta, quando ele pensa que ele não é capaz, né? Tem o filtro da covardia e da dúvida, o mecanismo de defesa projeta coisas, cenários, pessoas que não são reais e que são uma representação daquilo. Então fica parecendo que o medo dele, a raiz do medo dele está fora, né? E como que ele faz para sair desse estado de consciência diminuída que está na base da personalidade dele? Ele precisa acessar dentro do seu coração a virtude, a emoção. A emoção mais elevada, que é uma emoção disponível para todos nós e que para vocês é um grande antídoto para o medo, que é a emoção da coragem. Coragem, cor vem de cora, de coração. Agem vem de agir. Então, a virtude da coragem, muito parecida com a ação certa do 9, é a capacidade de agir através do coração, de agir através de um coração que vai apesar do medo, que não se deixa levar pelo medo, mas que tem uma confiança, né? Que tem uma confiança de que o caminho vai se fazer à medida que for caminhado. E para isso, ele se conecta com a ideia santa da santa fé. Essa fé que não é uma crença de achar que as coisas vão acontecer, não é uma fé de ter uma crença em algo fora dele que vai ajudar nos momentos de dificuldade, mas é a fé que é um knowing, é um saber, né? É uma capacidade interna de reconhecer a existência, de reconhecer a inteligência divina, de reconhecer que por trás de tudo existe uma força maior, cuidando de tudo, fazendo com que todas as coisas caminhem para o bem e para o melhor.
Então, o 6 ele consegue sair da projeção, sair dessa ideia fixa de que tudo lá fora é perigoso, é ruim, é potencialmente um risco, e começa a ver a realidade como ela é, sim, com coisas desafiadoras, sim, com riscos, mas com cada pessoa tendo uma capacidade interna de enfrentar a vida, de viver a vida, né? De se sair bem das coisas e dos desafios que são propostos. E o 6 recupera para si esse senso de autoridade, esse senso de liderança, né? Ele tem dentro de si essa capacidade de lealdade, compromisso, de responsabilidade, que na personalidade vem muitas vezes desse medo de algo sair do controle, de algo, né, se tornar uma ameaça, mas que quando ele está em essência, isso se torna também um conjunto de virtudes que faz com que ele se torne um grande líder, que mostre o caminho para outras pessoas que confiam na sua autoridade. Perfeito. Bom, gente, para a gente finalizar, o 7, quando eu me conecto com a gula, me vem a ideia de um coração insaciável, um coração ansioso, que não consegue estar no aqui e no agora em sobriedade. Então, a gula vem muito desse sentimento de não conseguir sustentar as realidades nuas e cruas da vida, que envolve não só as coisas boas, e sim também as coisas ruins. Então, a gula vem com essa insaciedade, né, do tipo 7 de eu ter que ficar devorando prazeres mentais, é, prazeres de várias formas, porque eu não consigo ficar em total presença com aqui, com agora. Muitas vezes os setes pouco trabalhados, pouco desenvolvidos, quando eles fazem silêncio, eles entram em processo de ansiedade. Então, assim, tanto os 5, 6 e 7, que são tipos mentais, lidam muito com a ansiedade. E o 7 não se difere disso, né? Então, o 7 que está atuando ali na gula, ele vai gerar um pensamento fixo da imaginação positivada. O que é imaginação positivada? Eu fico imaginando sempre cenários positivos da vida, porque é muito difícil para mim entender que a vida é dura, a vida é sofrida. Então, eu prefiro me manter nessa superficialidade, acreditando que a vida é boa. A gente fala, né, que o 7 é muito o arquétipo ali do Peter Pan, daquela pessoa que anda com um óculos cor-de-rosa, né, e tentando positivar tudo na vida. E ele faz tudo isso, inclusive usando aí o mecanismo da racionalização, ou seja, ao invés de sentir a dor do luto, a dor da perda, a dor da minha insignificância, da minha pequenez, eu racionalizo todos os processos, em detrimento de sentir o meu coração. Inclusive, dentro daquela dinâmica que eu falei para vocês no início, dos centros de inteligência, o 7 ele só se integra quando ele começa a sentir o coração, quando ele consegue sustentar um pouco mais dos sentimentos, principalmente relacionados à dor, a sofrimento, à frustração. Então, a paixão da gula, ela nasce como esse mecanismo de defesa para fazer com que o 7 não sinta esse vazio existencial que gera essa ansiedade de ter se apartado desse santo êxtase divino, que é a verdadeira felicidade, que não tem nada a ver com a euforia. E daí o 4, o 4 não, o 7, quando ele toma consciência de todos esses mecanismos e começa a ver o quanto ele foge muitas vezes de sentir o próprio coração, foge da realidade da vida, ele começa a colocar a luz nisso e ele começa a evocar para si a virtude da sobriedade. E o que que é a sobriedade, gente? É o oposto da paixão, da gula. A sobriedade é eu consigo estar no aqui e no agora sem querer fugir. Eu sustento isso sem estar em ansiedade. E eu começo a ver que isso é muito bom. Uma outra palavra que eu gosto de trazer junto com sobriedade é a palavra presença. Um 7, quando entra em sobriedade, ele consegue estar presente.
Um 7 que está ainda em padrões de personalidade muito baixos, em baixo nível de consciência, ele não consegue sustentar a presença. Então, ele está sempre lá na frente, devorando projetos, criando novos projetos, dependendo do subtipo, fantasiando coisas. Aqui tem uma outra palavra que lembra um pouquinho o auto-engano do 3, né? O 3 tem um lance de se contar mentiras, o 7 tem muito a ideia da ilusão. Eu crio ilusões sobre mim, sobre a vida, sobre as minhas relações, tudo isso para fugir de estar em presença com aqui, com agora, porque muitas vezes o 7 não consegue estar em sobriedade, né? Quando ele vai para esse lugar em silêncio, ele sente ansiedade, não sobriedade. E aqui a gente entende que para um 7 conseguir vir para esse lugar de virtude e de ideia santa, que é a santa obra, ou seja, eu começo a entender que eu não estou aqui só para me divertir, não estou aqui para passar férias, eu estou aqui para deixar um legado, para que a minha vida seja uma obra, para que eu faça diferença na vida das pessoas, para que eu saia daqui uma pessoa melhor. Então, ele encarna aqui um senso de responsabilidade muito mais elevado. E aí ele larga esse arquétipo do puer, né, do Peter Pan, do adulto que nunca cresceu, né, que é uma eterna criança, e ele entende que ele é um adulto responsável e que a vida dele é muito importante, porque existe uma obra, existe uma missão conduzindo tudo isso. E aí ele entra nesse estado de sobriedade. E aí, mais uma vez, para a gente tirar um 7 de um lugar, né, onde ele fica mais na superficialidade, porque é onde ele consegue ficar, é muito trabalho de sustentação, dele conseguir ficar com essa ansiedade, respirar em cima dessa ansiedade e ir descendo no nível um pouquinho mais profundo, porque só nessa profundidade e na dissolução dessas ilusões que ele cria, na ideia da vida cor-de-rosa, é que ele vai conseguindo se ancorar na virtude da sobriedade e ele vai tendo esse senso mais elevado de que a vida dele não é um parque de diversões, que ele está aqui justamente para que ele possa construir uma obra e para que ele possa, de fato, desenvolver uma missão, que ainda seja se desenvolver e fazer essa transmutação de amadurecer. Né? Essa, para mim, é uma palavra que vem muito forte para quem é 7, né? O 7 precisa amadurecer, né? Se tornar uma pessoa adulta, adultecer. Acho que é um pouco sobre isso. Bom, pessoal, aqui a gente fez claramente, né, um resumo sobre como é essa anatomia psíquica de cada um dos tipos. Nós queríamos abrir para vocês, caso vocês queiram compartilhar, fazer alguma pergunta, ou simplesmente falar o que que foi de novo para vocês, assim, terem essa compreensão do mapa da psique, assim, como que foi para vocês, é, essa partilha de hoje? Quem gostaria de partilhar ou comentar alguma coisa? Eu vi que dona Wanda fez várias anotações. Com uma boa instintiva, a mãozinha fica É, funcionando, deixa né? eu só É parar meu de gravar método. aqui, peraí.